Pessoal, muito bem-vindos ao Compacto sobre o nosso mais recente programa 08, edição do painel WW perguntando: o Brasil é governável? Esta foi a pergunta do programa, 3 convidados como sempre mais a plateia. Eu fiz um compacto de acordo com a minha percepção de como foi o programa. Nós vamos ver 3 trechinhos, eu selecionei eles fora da ordem cronológica e os principais assuntos a gente já confere no primeiro trecho. O sistema político partidário brasileiro não funciona, dizem os convidados. Temos uma falta de lideranças que prejudica todas as nossas perspectivas. O Estado brasileiro em anomia e paralisia. Confira essa declaração. O governo será de minoria no Congresso quando a gente pensa no que vem por aí. O primeiro trechinho, editado por mim, começa agora. O sistema político brasileiro, num certo sentido, está com um furo muito grande, especialmente no que diz respeito à representação, ao sentimento de representação da sociedade dentro do Estado. Só para resumir, na democracia, os soberanos são os eleitores. Agora, se os eleitores não se sentem integrados no sistema, a soberania desaparece. Que o sistema partidário que existe no Brasil hoje fracassou inteiramente. Ele se esvaziou. Então, veja, William, num certo sentido, imaginar o que o novo governo poderá fazer com uma dificuldade que é a de ter que reconstruir o Estado e, ao mesmo tempo, sem uma base, digamos, política para poder organizar a representação, é um desafio enorme. Não, o Brasil terá enormes dificuldades de governabilidade daqui para diante, incluindo 19. Por conta de que fatores? Por conta, e o principal fator desses é a questão da liderança. Nós perdemos a liderança, as grandes lideranças do país, independente de que lado do espectro político elas vinham, elas caem. Hoje nós estamos numa dificuldade enorme de lideranças. O Estado brasileiro hoje está numa situação de anomia. Nós evoluímos da judicialização das políticas. Só para traduzir, a palavra anomia é pesadíssima. É pesadíssima. Ela é usada em sociologia para dizer quando não há mais coerência, consistência e não há mais resposta. Há uma paralisia muito grande. Nós tivemos um processo de conflagração política, um processo de erosão da autoridade do Estado, onde a disputa pelo poder levou também a uma situação onde os poderes estão em choque e não há expectativa de que eles se recomponham naturalmente. A máquina pública, ela está nessa situação que se encontra. A gente discute muito o excesso de controles, excesso de judicialização, criminalização, mas em grande parte porque sucessivos governos não foram capazes de continuar o processo de construção de um Estado que reflita o interesse público. Quero voltar ao ponto, porque o novo presidente, ou a presidente, que assumir, terá 70 deputados na sua base na partida. Não terá mais que isso. E terá um número mínimo de senadores menor que a maioria. Então não terá maioria. As pessoas podem pensar, ora, imagina, dá para governar sem maioria. Não dá para governar sem maioria. É impossível. É impossível, porque o governo, no setor público, um funcionário público, e é o que diz o Gaetani, só pode autorizar uma despesa se ela for determinada por outro poder, o poder legislativo. Tem que estar no orçamento. Se não está no orçamento, Mariana não estava no orçamento. Como é que o governo faz? Tem que ir ao Congresso e criar uma linha no orçamento que permita ele atuar. Precisa maioria todos os dias. Não é a maioria para as grandes... O próximo governo vai ser minoritário na Câmara, minoritário no Senado, vai enfrentar um Ministério Público, um Tribunal de Contas muito aguerridos, que tem suas razões, estão no seu papel também, a despeito de seus excessos. Então, o governo vai ter que rapidamente ser capaz de responder a uma sociedade frustrada, impaciente e nervosa. Se ele não tiver uma compreensão dessas limitações e se não contar também com o diálogo das outras forças políticas, esse impasse pode demorar muito. Nós dependemos muito também de contenção dos atores, de moderação, de colocar a bola no chão, de esforço para encontrar o equilíbrio. Nós estamos num momento que a exasperação domina. Na segunda parte desse compacto da edição 08 do painel WW, uma das questões essenciais discutidas hoje pela sociedade, que é o papel da corrupção no processo político, como entender a Lava Jato e quais os efeitos dela. A corrupção é o maior problema? Nossos participantes têm opiniões divergentes. A corrupção é a questão central? Nossos participantes, de novo, têm opiniões divergentes. Prevalece agora no Brasil a presunção de culpa?
O peso da corrupção está agora no segundo trecho do compacto. A questão não é só a corrupção e a corrupção não é o maior dos nossos problemas. Independente das pessoas terem essa sensação, se você colocar números, toda a corrupção brasileira não é 10% do desastre econômico que o país sofreu, por erros políticos. Você está falando não de agora, mas já de anterior. Já de antes, mas agora chegando ao seu limite. Essa crise que nós estamos vivendo, essa aqui, foi uma intervenção errada do Estado em um mercado que bem ou mal estava regulado, que era o mercado de transporte. Que é o seguinte, eu acho que a corrupção se tornou central. O Milton tem razão, não tanto pelo tamanho do ponto de vista e do efeito econômico, mas pelo fato de que ela capturou o funcionamento do sistema político. Polícia Federal, Ministério Público, Justiça Federal, Tribunal de Contas, principalmente o da União. Quer dizer, é um sistema que vem se consolidando e vem, digamos assim, pela primeira vez levantando a bandeira no Brasil. E eu diria que não só no sistema político, mas entre nós, na sociedade brasileira, de que você tem uma dimensão da democracia, da qualidade da democracia, que é o controle do abuso do poder, principalmente de como se usa o dinheiro. Nós ainda não consolidamos isso. Então, é nesse contexto que eu vejo esse conflito. Acho que a Lava Jato, a despeito de ter cometido aqui ou ali uma ou outra exceção, no seu conjunto ela está indo na linha correta. Chamar atenção para a sociedade, nós não podemos continuar. Eles que operam áreas sensíveis, eles temem a suspeita, eles temem a presunção de culpa, eles temem a acusação sem prova. Eles têm uma série de comportamentos que estão sendo estendidos a toda a classe política e a toda a administração pública. É isso que é complicado hoje. Então, assim, ninguém é contra o combate à corrupção. Não exige da parte da máquina nenhum problema com isso. Pelo contrário, o maior interessado no combate à corrupção é quem está operando a máquina. Porque senão vai ser normal. A presunção de culpa justifica que os órgãos atuem como achar melhor. Depois ver como é que faz. Isso gera consequências. É essa paralisia que eu acho que o próximo governo vai ter que enfrentar. O terceiro e último trecho desse compacto da mais recente edição do Painel WW lida com uma série de questões essenciais para a gente tentar entender como é que o próximo governo vai ter de trabalhar. Vamos então a esses trechos que eu editei. Não há programas de governo, o que a gente faz então? A gente deveria pensar num governo que fosse seguir o clamor popular? E um novo governo deveria começar com o quê? E, de novo, como é que um novo governo lida com os efeitos da Lava Jato? E como é que um novo governo lida com a educação ou a falta de educação do eleitor? Não há programas de governo, a gente começa com isso. As perguntas que vêm da plateia dos jovens estudantes, trazidos pelo Centro de Integração Empresa e Escola, são muito interessantes num sentido involuntário também. Essas perguntas refletem muito do que está sendo dito por aí. Vamos conferir. Me desculpe, tem vários amigos meus trabalhando em programa de candidato, mas esses programas não valem. O presidente assume e não olha mais o programa. Então não há uma negociação. E onde que se dá a negociação? A negociação se dá em cargos. Se dá nos cargos. Por que se dá nos cargos? Porque o cargo tem acesso ao orçamento e pode levar o orçamento para o local. A política é sempre... Ou seja, para fazer uma sugestão, é desagradável ter que dizer isso, mas ele vai ter que ter o projeto de governar e, ao mesmo tempo, se dar conta que seria necessário reformar o sistema político. O que não dá para fazer de imediato, porque os parlamentares vão se defender, os políticos se defendem, não querem a reforma que afeta interesses. Então, é um enigma, digamos. É um enigma e eu não sei se a gente pode resumi-lo. O que você acha de um resumo assim, tipo manchete? No fundo, é o nosso sistema político que impede que o país seja governado? Exatamente, mas eu concordo com isso. Se pudesse desenhar o pior sistema político, seria o nosso. Qual o primeiro passo, o primeiro setor que o novo governante deve tomar como ação para 2019? Quer dizer, nós cada vez mais temos gastos carimbados e receitas limitadas, deixando um espaço quase mínimo para você fazer novos gastos ou investimentos. Muito provavelmente, pela regra de ouro, na qual o governo não pode tomar dinheiro emprestado para pagar gastos correntes, o próximo presidente vai pedalar no segundo mês de governo. Como é que alguém ataca o peso da dívida? Estou pegando a cabra na tua pergunta. Negociando. Esse okay. É o ponto central. Quer dizer, o próximo presidente da República, seja homem ou mulher,
terá que ter capacidade de negociação. Em primeiro lugar da dívida. É o mais, sim, de todas as nossas complicações. Quer dizer, qualquer pessoa que bata no peito, eu aconteço, eu sou forte, eu resolvo, não resolve. Meu nome é Aline, sou estudante do último período de Direito. E eu queria saber, assim, na sua opinião, a Lava Jato está paralisando o Estado. Qual seria a alternativa se os efeitos da Lava Jato não estão sendo bons? Desculpe, eu não disse que a Lava Jato está paralisando o Estado, nem sou contra a Lava Jato, nem defendo a corrupção. Não se trata disso. E nem acho que o Ministério Público, o Tribunal de Contas ou o Judiciário esteja fazendo alguma coisa que é responsável pela crise que o próprio Estado está vivenciando. O que eu acho é o seguinte, existem excessos, existe uma demanda de um comportamento que precisa ser enfrentado. O professor Zé Alves Moisés comentou passando, algumas questões como presunção de inocência, ônus da prova, retroatividade das legislações estão sendo atropeladas nesse processo. Isso é um problema da democracia brasileira. Se a sociedade sanciona isso, o clamor popular é uma coisa também que as instituições existem para funcionar transcendendo o clamor popular. Senão nós vamos viver um Big Brother permanente. O que eu acho é o seguinte, o executivo não tem feito seu para casa. A responsabilidade não é dos órgãos de controle, é do próprio executivo que não vem fazendo seu para casa por uma série de razões. Nós não terminamos a profissionalização da administração pública. Nós estamos gerenciando mal as empresas estatais. As legislações estão vindo agora nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, houve um esforço muito grande de retomar. O pêndulo voltou a ter um certo equilíbrio. Na polarização que o Acre mencionou, nós tínhamos uma situação de leniência absoluta. Agora estamos com uma situação de, talvez, excesso de controles. Isso precisa ser enfrentado. E tem que ser enfrentado com equilíbrio. Tem que ser enfrentado com bom senso, com discernimento, com contenção, mas, mais importante, tem que ser enfrentado com o diálogo que o Milton mencionou. Como é possível esperar que a próxima presidência seja uma presidência onde a população não reclame de corrupção quando o próprio eleitor é corrupto? Nossa, essa foi uma boa. Vai ser a última pergunta, que é uma boa para todos nós aqui. Falar, espera aí, vamos olhar a gente no espelho, né? Queria dar um palpite curto. Eu penso que o eleitor não é necessariamente corrupto. Quer dizer, você tem milhões de pessoas que vão às urnas e participam, e agora cada vez mais tem mais preocupação e interesse com a política, não é? Num sentido genuíno. E aqueles que vendem voto, que eventualmente são corruptos, na medida em que os mecanismos de controle detectem, devem ser enquadrados, não é? Eu acho que nós temos razão para ter esperança. Esse é o lado pelo qual eu tenho otimismo e esperança, pelo lado da sociedade. Veja, a quantidade de movimentos que surgiram nos últimos anos, de jovens, como vocês que estão aqui, querendo renovar a política, e pessoas que estão dizendo, olha, nós vamos entrar numa outra lógica. Aquilo que eu dizia que os partidos não fazem é exatamente o que essas pessoas estão fazendo, se definirem publicamente para entrar numa outra lógica de comportamento. Então, eu diria, tem muitos eleitores aos quais nós podemos confiar. O compacto, evidentemente, é a minha interpretação do programa que eu mesmo apresentei. Eu sugiro a vocês que assistam o programa inteiro. Ele tem uma série de elementos importantes para quem está interessado em entender o momento político brasileiro e muito mais ainda, em entender o momento pelo qual a nossa sociedade está passando. Muito obrigado.